Vamos fazer alguns exemplos envolvendo hipérboles. Vamos começar com x² sobre 16 menos y² sobre 9 é igual a 1. Nós imediatamente reconhecemos isso como uma hipérbole que abre para a esquerda e para a direita, porque a equação geral é x menos xc² sobre a² menos y yc² sobre b² é igual a 1. Essa é a equação geral de uma hipérbole que abre para a esquerda e para a direita. Nós também reconhecemos imediatamente que o xc e o yc, nesse caso, são iguais a zero. Quando xc é igual a zero e quando yc é igual a zero, eu fico simplesmente com x² e y² na equação. Então, essa hipérbole aqui vai ter centro no ponto 0, 0. Ou seja, ela vai estar centrada na origem do plano cartesiano. Então, se aqui está o plano cartesiano, eixo x, eixo y, a hipérbole vai estar centrada no ponto 0, 0. E, por comparação, nós determinamos que o a² é igual a 16 e, portanto, o a vale 4. O b² corresponde ao 9, então o b vale 3. Bom, lembre-se que o a é a distância do centro até cada um dos vértices. Então, um vértice vai estar aqui na coordenada x, 4, e outro vértice vai estar na coordenada x, menos 4. Certo? A distância do centro até cada um dos vértices é a medida a. E lembre-se também que o b é metade da medida do eixo imaginário da hipérbole. Então, para determinar o eixo imaginário, ele é sempre perpendicular ao eixo real. Então, eu vou ir 3 unidades para cima, certo? Que é o valor de b, e 3 unidades para baixo. Então, a medida do eixo imaginário é 6, é o dobro de b. E lembre-se, o que tem de tão especial no retângulo determinado pelo eixo imaginário e pelo eixo real de uma hipérbole, que seria esse retângulo aqui. Certo? A base dele tem a mesma medida que o eixo real, ou seja, 8, e a altura a mesma medida que o eixo imaginário, ou seja, 6. Bom, o que tem de tão especial nesse retângulo é que as diagonais dele são as assíntotas da hipérbole. Então, se eu pegar as diagonais desse retângulo, que vão ser mais ou menos essas retas aqui, que é uma diagonal, e aqui é a outra diagonal. Essas retas vão ser as assíntotas da hipérbole, ou seja, as retas que a hipérbole se aproxima cada vez mais, mas nunca encosta. Então, na parte direita da hipérbole, ela vai partir do vértice e vai se aproximar cada vez mais das assíntotas, mas nunca vai encostar nelas de fato. Na parte esquerda, ela vai fazer a mesma coisa, ela vai se aproximar cada vez mais das assíntotas, mas nunca encostar nelas de fato. Bom, eu posso perguntar também onde é que estão os focos dessa hipérbole. E para determinar isso, você tem que lembrar que a distância do centro até cada um dos focos nós chamamos de c, e que existe uma relação c² é igual a a² mais b². Nós vimos isso no vídeo anterior. Na verdade, o c, além de ser a distância do centro até cada um dos focos, também é a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Certo? Um dos catetos mede B, outro cateto mede A, a hipotenusa é C, daí vem essa relação. Então, o c² é igual a 16 mais 9, que é 25, portanto, o C vale 5. Então, o foco, um dos focos vai estar 5 unidades à esquerda do centro, aliás, à direita do centro, e outro foco vai estar 5 unidades à esquerda do centro. Então, aqui no menos 5 no eixo x. 5 unidades para a direita e 5 unidades para a esquerda. Outra pergunta que eu posso fazer é: quais são as equações das assíntotas dessa hipérbole? Elas são retas, portanto, podem ser determinadas por algumas equações. E nesse caso, como as duas retas passam pela origem do sistema cartesiano, a equação é bem simples. A equação é simplesmente y é igual a mx. Eu teria até um mais n aqui, mas como o n é o ponto onde elas encostam no eixo y e elas passam pela origem, então o n é igual a zero. Então, não preciso escrever. Então, é simplesmente y é igual a mx, a equação das assíntotas. É só determinar o m de cada assíntota. Bom, vamos ver essa reta aqui, essa assíntota crescente. Eu vou chamar de R1, assíntota 1.
Então, eu preciso saber a inclinação de R1. Nós sabemos que a inclinação é a variação em y dividido pela variação em x. Então, é só eu pegar dois pontos. Um ponto pode ser a origem e outro ponto, esse ponto aqui, o ponto 4, 3. Então, a variação em x é de 4 unidades, a variação em y é de 3 unidades, então a inclinação é 3 quartos e, portanto, a equação da reta é 3 quartos de x. Agora, vamos pegar a outra assíntota, que eu vou chamar de R2. Então, a inclinação de R2 também é a variação em y sobre a variação em x. Eu posso pegar esse mesmo ponto aqui, a origem, e esse outro ponto aqui sobre a assíntota, que é o ponto 4 menos 3. Então, a variação em x é de 4 unidades e a variação em y é de menos 3 unidades, porque a reta ela é decrescente, ela diminuiu. Então, a variação em y é menos 3, a variação em x é 4. Então, a equação da reta vai ser menos 3 quartos de x. Essas são as equações das assíntotas da hipérbole. Bom, teria outras formas de determinar, usando nossos conhecimentos sobre retas, mas uma forma diferente e mais interessante de determinar as equações das assíntotas é a seguinte maneira, que é uma maneira que nós podemos, inclusive, usar para determinar uma equação geral para as assíntotas de qualquer hipérbole. Vou escrever aqui embaixo a equação da hipérbole, x² sobre 16 menos y² sobre 9 é igual a 1. Eu vou agora isolar o y para achar as equações das retas, que são as assíntotas. Então, menos y² sobre 9 é igual a 1 menos x² sobre 16. Vou multiplicar os dois lados dessa equação por menos 9. Daí eu vou obter y² é igual a menos 9 mais 9 sobre 16 x². Certo? Multipliquei os dois lados por menos 9. Agora eu vou pegar a raiz quadrada dos dois lados. Vou ficar com y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de... Vou só inverter aqui para ficar com o termo positivo primeiro. 9 sobre 16x² menos 9. Mais ou menos, porque eu vou ter duas assíntotas, uma com inclinação positiva e outra com inclinação negativa. Agora, isso aqui não parece muito a equação de uma reta, certo? Você até pode estar pensando, o que isso tem a ver? É uma raiz quadrada numa equação de uma reta, enfim. Mas o truque é analisar o que acontece quando o valor de x se torna muito grande ou muito pequeno, ou seja, quando x tende a mais ou menos infinito. Porque a hipérbole ela se aproxima das assíntotas quando x é um valor muito grande, quando tende ao mais infinito, ou quando x é um valor muito pequeno, quando ele, aliás, muito pequeno fica ambíguo, quando é um valor muito negativo, quando ele tende ao menos infinito. Então, eu tenho que analisar o que acontece quando x é muito grande ou muito negativo, porque é aí que a hipérbole vai se aproximar cada vez mais das suas assíntotas. Bom, o que vai acontecer então? Quando x é um valor muito positivo ou muito negativo, como eu estou elevando ao quadrado aqui, na verdade não importa, esse valor vai ser um número muito grande, vai ser um número enorme. E eu vou estar subtraindo 9 desse número enorme. E esse 9, então, vai ser uma coisa desprezível, certo? Imagine se eu tiver 1 milhão no lugar do x, 1 milhão ao quadrado, eu vou estar subtraindo 9. Isso é desprezível, esse 9 não muda nada, na verdade. Então, eu posso dizer que quando o x é muito grande ou muito negativo, y é aproximadamente, mais ou menos, a raiz quadrada de 9 sobre 16 x². Porque esse menos 9, diante de um número tão grande, é desprezível. Então, agora a equação das assíntotas vai ser y é igual... Eu tenho como extrair a raiz quadrada agora, certo? A raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 16 é 4, a raiz quadrada de x² é x. Então, eu vou ter duas assíntotas. Uma é y é igual a 3 quartos de x e a outra é y é igual a menos 3 quartos de x. É um método bem interessante. Talvez não faça muito sentido, porque nós ainda não sabemos o que é um limite. Mas aqui eu acho que é intuitivo, certo?
A hipérbole se aproxima cada vez mais das assíntotas quando o x é muito grande, muito positivo, ou quando ele é muito negativo. Então, eu tenho que analisar essa equação nessa perspectiva. Então, quando o x é muito grande, esse valor vai ser muito grande e esse menos 9 é desprezível. Então, eu posso eliminar ele e usar essa aproximação aqui, que vai me dar as equações das assíntotas. Bom, eu já me prolonguei demais nesse exemplo aqui, mas eu realmente espero que você tenha dissecado a hipérbole. Se era uma coisa muito abstrata para você, eu espero que agora esteja algo mais concreto e no próximo vídeo nós podemos fazer algum exemplo mais difícil.